agora, vocês dois, jogadores de bola oval, jogadores de futebol americano do nosso glorioso JF Imperadores. Jogada decisiva, late hit, fora do campo. Joseph Ossai, o cara que vai ser lembrado para sempre como o cara que facilitou a vida do kicker para finalizar a partida por 23-20. Tem gente reclamando que foi exagero, que não merecia flanela. É muito claro que ele bate nas costas do Mahomes em velocidade, sendo que os dois já estavam cada um com seus 2 pés fora de campo. Então, se o Ossai já estava, imagina o Mahomes. Eu quero saber de vocês que jogam. A gente pode dar o benefício da dúvida que o cara estava simplesmente preso no momento ali, e aí ele perde um pouco a noção espacial e na velocidade pode acontecer? Ou vocês acham que foi aquela pane mental mesmo, aquela diarreia cerebral que o cara fez e simplesmente perdeu a linha, não devia ter feito porque ele estava numa pilha errada? Ticas, para começo de conversa, a gente precisa lembrar do seguinte: apesar do cara ser gigantesco, né, amedrontador, eu diria, a gente tem que lembrar que ele tem 22 anos. 22 aninhos, cara. Se ele tivesse tirado carteira de motorista no Brasil, ele não tinha nem renovado ainda. Ele tá com a primeira ainda. É muito garoto. É muito garoto. E o pior é que E ele tava você, jogando bem, né, cara? Ele tava jogando muito bem até esse momento. e vou ser sincero, eu acho que isso aí é o famoso procurar o bode expiatório. Ah, lá, perdemos o jogo. Não, filho, não. Você perdeu o jogo. Eu comentei isso aí. Cada first down que o seu ataque não converteu e cada first down que a sua defesa cedeu fez você perder o jogo. Cada um, ainda mais um jogo desse. Uma diferença de 3 pontos, né? Não é nem uma posse cheia. A diferença de um field goal. Pronto. Ah, você deixou, a defesa deixou o time avançar e vocês tomaram um chute? Contou, ué. Por que que isso conta menos do que o late hit do cara? Isso para mim que não faz sentido. O jogo não é só o final, o jogo é o jogo inteiro. Por isso que a gente, inclusive, internamente lá no time, a gente bate nesse martelo o tempo todo. O jogo é jogado. Não importa o time que é, o scout, quem joga, quem é o. Nada importa. O jogo é jogado. Começou, a hora que dá um apito, começa o jogo. Quando aperta de novo, acaba o jogo. É nesse meio tempo que você resolve. Eu acho sacanagem ficarem comentando sobre o Osai. E o que eu achei mais, que eu fiquei mais puto, na verdade, foi com a postagem do próprio Cincinnati Bengals, que quis dar uma aliviada, mas não tirou a culpa do Osai, não. Eu acho que o Bengals tinha que ter feito um post mais incisivo, mais nessa linha mesmo assim, de olha, não foi uma falta no final do jogo que decidiu o jogo inteiro, não. Foi o que a gente fez ao longo dos 4 quartos. E não, eles fizeram aquele famoso, deram uma aliviada, mas assim, não tiraram a barra de cima do garoto, não. Isso aí eu achei absurdo. Né? Até porque foi um jogo que também teve muito problema de arbitragem, né, Times? Tá, mas assim, pra bater o martelo, até pra jogar pro Wallace responder. 22 anos, mais um profissional, um defensor ali que tava indo muito bem até ali. É um erro que é inadmissível do cara ou é uma coisa que pode acontecer, mesmo sendo um momento mais importante ali do jogo? Pode acontecer, pode acontecer. E, inclusive, isso aí pode ser excesso de vontade, que é o melhor tipo de erro que você pode ter. O cara tá com tanta vontade, ele tá com tanta gana que ele erra. Pode acontecer. Não dá para poder colocar na conta do Ossai essa derrota, e até porque, como o Emmanuel Acco fez no Twitter, ele separou os lances dos últimos 4 minutos da partida. E os lances do Ossai, que são um tackle para evitar first down, um tackle for loss e mais um tackle para colocar o Mahomes naquela posição que ele saiu correndo para tentar o first down e que ele vai perseguindo. É claro que o ideal é que saiu de campo, tira a mão do quarterback, tira a mão do lance, deixa o corpo cair. Pô, se fatalmente você encostar nele, provavelmente o juiz não vai marcar falta. Ou até vai, porque você tá ali, se é um cara de, sei lá, 150 quilos, caindo num cara de 90 no tornozelo dele. E às vezes até sem querer você consegue fazer uma falta, se for fora de campo contato,
o juiz tem a prerrogativa de marcar essa falta. Mas ali, ele vendo o Mahomes correr e o Mahomes não desacelerando, né? Você acha que tá valendo, né? Vamos lá. Mas ele é um menino ainda, um garoto. Acho que foi muito, muito covarde a reação de quem apontou o dedo para ele. E acho que, como o Magal falou, são 4 quartos, tem mais gente na história. A OL, como eu disse, deixou o Kansas passar algumas vezes e o Burrow tomar sacks. O Burrow não reconheceu pressão 2 vezes lá, que eu achei que ele nem ia conseguir voltar para o campo de tomar uma pancada de frente. Então não tem muito como você apontar uma pessoa, um lance específico de um erro para determinar a derrota. Agora, se é para falar de alguma coisa, a segunda chance que o Kansas City Chiefs teve por um erro de cronometragem é muito mais decisiva nesse caso do que esse erro do Ossai para mim. Acho que num jogo desse tamanho, um erro desse de não disparar o cronômetro, de disparar antes do cronômetro, que são coisas que as pessoas estão acostumadas a fazer, o cronometrista está lá só para isso, o juiz está lá só para isso, as instruções têm que estar muito mais claras, e obviamente você sente que a pressão estava gigante em todo mundo no estádio, quando os profissionais ali, quer dizer, os profissionais não, né? Os não profissionais ali, que estão ali só para cuidar disso, acabam sentindo a pressão, e não tem nem como falar que desconfiar de teoria da conspiração. Obviamente a gente pode desconfiar porque a gente etc. mais do que NFL e tudo. Mas o juizão tava lá entrando em campo lá, ó, antes do snap, apitando igual um guarda de trânsito e ninguém escutou ele. O cronometrista, ele sabe isso. Foi passe incompleto, o cronômetro parado. Isso não tem mistério. Mas você imagina, o cara tá lá só para isso. Você imagina a pressão que não é em um cara jovem que tá ali na linha, que pode acontecer tudo, ele pode ser um passe, pode ser uma corrida, o Mahomes pode tentar ganhar mais jardas em cima de você, tentando fingir que vai cair. Então, tudo num jogo decisivo, o ambiente muda. E se muda para uma pessoa que tem uma função, famoso you had one job, que gosta de dizer o Rafael Cooper aqui, é difícil também para quem está lá no meio com a cabeça igual um trevo, né? Não dá para poder apontar isso não, mas se você colocar para mim os 2 erros, um erro da falta e o erro do cronômetro, eu fico com o erro do cronômetro mais decisivo, dando uma segunda chance para o Mahomes.